Boa noite, amados irmãos. É um grande prazer que nós estamos aqui novamente para adorar o nome do Senhor e principalmente aqui online. Aí apareceu para você como presencial o nosso culto hoje, do dia 13 de abril, né, nossa quarta-feira. Porém, hoje não será presencial, apenas online, tá bom? Então, nós vamos participar todos juntos. Como eu gosto sempre de dizer, nós não estamos assistindo o culto, você em casa não está assistindo o culto, você está cultuando a Deus. Então eu sei que em casa a gente fica mais largado, a gente só vai ficar mais assistindo, mais só olhando a TV, ou quem vai fazer no celular, ou quem vai fazer no notebook, mas vamos todos juntos adorar a Deus com reverência e vamos dar o nosso melhor a Deus, lembrando que o nosso culto é como diz Paulo, né? Lá em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá bom? Então, todos juntos vamos adorar ao Senhor. Vocês vão ver que a nossa configuração de culto hoje será um pouquinho diferente. Como eu estou trabalhando apenas sozinho aqui hoje à noite, vocês vão ver que não vai aparecer os slides como nós estamos acostumados aqui na telinha, tá bom? Mas nós vamos cultuar da mesma forma. Os nossos irmãos antigamente nem tinham online, né? Nem tinham essa aparelhagem de câmera, de iluminação, de computador, e eles cultuavam a Deus com o melhor que eles tinham. Nós vamos também, tá bom? E nesse momento eu gostaria de convidá-los a nós orarmos ao Senhor pelos nossos pedidos cotidianos, né, do nosso dia a dia, da nossa igreja, da nossa comunidade. Então vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, aqui na Tua presença, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que temos de louvar o Teu santo nome, de honrar o Senhor com tudo aquilo que nós temos e com tudo aquilo que nós somos. Pedimos ao Senhor que nos ajude, ó Pai, a estabelecermos essa conexão com o Senhor, né? Não somente de palavras, mas de veracidade, ó Pai, mas verdadeiramente, ó Pai, nós possamos conectar as nossas almas com o Senhor e que nós sejamos, ó Pai, sempre diante do Senhor, sempre levando o nosso melhor. Nós somos falhos, nós pecamos diariamente, mas te pedimos, ó Pai, que o Senhor faça a diferença nos nossos corações. Nos deixe ser aqui, ó Pai, na Igreja Batista Livre do Jardim das Palmeiras, uma igreja relevante para a nossa comunidade, uma igreja relevante para tudo aquilo que nós procuramos fazer, que seja conforme a Tua vontade. Nos ajude a darmos o nosso melhor e que sejamos, ó Pai, o diferencial aonde nós estivermos, individualmente, para que as pessoas conheçam não a Igreja Batista Livre do Jardim das Palmeiras, mas que as pessoas conheçam Jesus Cristo e que as pessoas se convertam pelo nome do Senhor Jesus Cristo, entreguem suas vidas a Ti para passarem a eternidade com o Senhor. Nos ajude a ser esse tipo de canal, nos ajude a ser esse tipo de luz, ó Pai, de lamparina em cima da estante, para que as pessoas olhem e tudo seja iluminado. Que a luz do Senhor, através de nós, ilumine a todos. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar 2 hinos agora, hinos já conhecidos. Nós cantamos eles nesses últimos, tanto no domingo quanto na outra quarta-feira. Como não vai ter o slide, eu tentei colocar esses mais fáceis para a gente lembrar da letra, e eu gostaria de cantar junto com os irmãos. O primeiro hino vai ser um hino de voz de melodia, número 69, que é Deus de minha alma, tá? Tá bem fresquinho na nossa mente, então vamos cantar ele? Deus de minha alma, sê minha visão, nada te afaste do meu coração. Na escuridão, no dia brilhar, Tua presença me venha guiar. Sê meu escudo e espada ao lutar, ser meu deleite, ser glória sem par, ser proteção, amparo e poder, que nas alturas eleve o meu ser. Rei soberano, chegando o final, dá-me as delícias
seja o teu brilho de tudo a visão. Amém, amados irmãos. Da mesma forma, com o mesmo ânimo de adoração ao Senhor, vamos cantar o cântico, o hino número 72 do Voz de Melodia, Creia em Deus. Deus criou nos céus os astros, cada ser da terra e mar. Seu conhecimento é pleno do que foi, do que virá. Seu saber ele oferece para o caminho não perder. Sua palavra é luz que o andar conduz para sabermos seu querer. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falha o que Ele diz. Creia em Deus, se é incerto caminhar e a tristeza lhe inunda, quando a dúvida chegar, creia em Deus. Deus não é alguém distante, seu amigo Ele quer ser. Pode ouvi-lo a todo instante, seus anseios acolher. Cristo trilha o seu caminho, ao seu lado sempre está. Vai guiar-lhe os pés em qualquer revés, Ele nunca o deixará. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falha o que Ele diz. Creia em Deus, se é incerto caminhar e a tristeza lhe inunda, quando a dúvida chegar, creia em Deus. Amém, amados irmãos. Nesse momento, então, nós vamos continuar louvando o nome do Senhor através das nossas orações, né? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir pelos nossos pedidos, que nós temos alguns irmãos que são enfermos, né? Nós temos que orar especialmente aí pela Estelane, que tem passado mal. Domingo ela estava passando mal, né? Ela nem pôde vir ao culto à noite por conta disso. Temos que orar pela irmã Marísia também, que no domingo estava passando mal. Ela tem passado algumas vezes mal aí do seu corpo. Temos que orar também, amados irmãos, pelas crianças da nossa igreja. O Vitor, né, que estava passando bem mal. Eu não consegui conversar com o Eudes, né, e com a Lucilene, mas ele estava passando um pouquinho mal e é uma febre que não estava deixando, então vamos continuar orando pela recuperação dele. Peço também oração pela Tatá. A Tatá começou a ficar meio resfriadinha, e criança quando fica resfriadinho a gente já sabe como é que fica, né? Então vamos orar por essas crianças, as crianças da nossa igreja. Tenho agradecido também, vamos agradecer ao Senhor, né? Graças a Deus, no sábado eu pude ver o Daniel já está bem recuperado, ele já está até correndo já, um menino, né? Menino gosta de correr, então graças a Deus ele recuperou ali daquela pequena cirurgia e não teve nenhuma sequelas. Ele ia fazer só um acompanhamento médico, né, para verificar como é que estava o andamento, mas ele já está até correndo, então graças a Deus por isso, né? Vamos continuar orando pela vida e a recuperação deles, tá bom? Vamos também, irmãos, continuar orando. Se eu esqueci de algum, não tem problema, digita aí no chat, tá? Pode ser que a gente não ore hoje à noite aqui, ao vivo, né? Mas pode ser mas a gente vai continuar orando, então manda no chat daqui do WhatsApp, ou do YouTube, ou do Facebook, manda também na igreja, tá bom? Para nós orarmos juntos, tá ok? Pedimos também, irmãos,
que os irmãos orem, né, pelo pastor Walter e pela irmã Gilca, para esse período agora de férias que eles estão tendo, que a sua volta e todo o período que eles estiverem fora da igreja, que o Senhor possa abençoar a vida deles e também a vida da igreja, né? Que Deus possa continuar nos conduzindo e nos guardando para a honra e glória do seu santo nome, tá bom, amados? Vamos orar também pedindo pelos nossos familiares, né? Pessoas que são congregados da igreja ou pessoas que são nossos familiares que ainda não aceitaram Cristo como Salvador, e eu vou pedir em especial pelos meus cunhados, que Deus possa abençoar a vida deles e eles possam vir para o caminho do Senhor. Também pedir pelas minhas cunhadas que estão um pouco afastadas do caminho do Senhor, vamos orar pela vida deles, que eles possam então estar retornando aí ao convívio, assim como também nós temos outras pessoas, né? Nós temos o pessoal da família do irmão Jorge, que nós temos orado bastante por alguns deles que estavam até frequentando nossa igreja e pararam de frequentar, né? Vamos orar pela vida deles, pela restauração espiritual, seja pela conversão, seja pelo desvio, para que retornem para o caminho do Senhor. Vamos orar também pelos familiares do Jerry, ele está sempre pedindo, né? Pelos sobrinhos, pelos irmãos e pela família de forma geral, os seus pais também, que ele sempre está pedindo oração por eles. Vamos pedir também, amados, a oração pela família, né? Do Eudes, que é junto do GR. Vamos pedir oração pelos filhos da irmã Marise, ela está sempre pedindo, né? Pelos filhos também e netos da irmã Maria das Dores, do irmão João, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, abençoar também a família de todos os irmãos que nós temos aqui, de forma geral, da irmã Eleusa, que também está sempre pedindo para os seus filhos, para o seu esposo. Vamos orar pela vida deles. Eu gosto de falar aqui abertamente para todos, porque nós temos que orar pelos nossos familiares, nós temos que alcançar nossos familiares, nós estamos querendo alcançar todo o nosso bairro, e a gente tem que começar por casa, né? Vamos começar por casa, vamos alcançar, vamos pregar o Evangelho. Eu sei que a parte mais difícil da pregação do Evangelho é para os de casa, porque quando a gente erra em alguma coisinha, ele já aponta, mas tu não é crente, né? Tu não é isso, não é aquilo. Mas a gente sabe que temos que continuar orando pela vida deles, para que eles olhem para Cristo e entendam o caminho da salvação. Então vamos orar nesse momento. Se eu esqueci de alguém, irmãos, me perdoem, vamos continuar orando, tá? Lembrei agora da irmã Anália, que está sempre pedindo pelos seus familiares, né? Tanto sua filha, o seu genro, também outros irmãos dela e parentes dela, que ela está sempre pedindo, tá bom? Tem muitos outros pedidos que nós temos aqui, mas se eu esqueci de algum, não se preocupe. Eu, Atos, posso ter esquecido, mas Deus não esquece. Então, ore pelos seus pedidos aí na sua casa, que eu vou estar orando aqui pelos pedidos que eu lembro, e Deus vai ouvir o nosso clamor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, aqui na Tua presença, ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Nós sabemos que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. E é por isso, ó Pai, que nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, colocamos diante do Senhor a nossa comunidade, colocamos diante do Senhor, ó Pai, todos os nossos doentes, todos aqueles que precisam de uma restauração física, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, as nossas vidas, abençoe a restauração financeira. O Senhor sabe de todos os que estão aqui na igreja que estão precisando dessa restauração. O Senhor sabe a dificuldade que é. Uma boa parte dos irmãos da nossa igreja são empreendedores. Então, Senhor, abençoe os serviços, os trabalhos, e que a Tua glória seja vista através deles, ó Pai. Te pedimos que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que tem ficado doente, tem ficado, ó Pai, acamado, que o Senhor traga restauração física, ó Pai, diante da Tua igreja, ó Pai, e que seja feita a Tua vontade. Muitas vezes algumas coisas dessas acontecem e nós não sabemos o motivo, mas o Senhor tem um propósito sobre todas as coisas. Mesmo aquilo que parece ruim, o Senhor está sob o comando da história. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Te pedimos também pelos nossos familiares que estão ou afastados do Senhor ou então ainda não se converteram, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Nós sabemos que não é fácil pregar o Evangelho na nossa casa, principalmente, ó Pai, por quem não é cristão, porque eles olham para nós e a gente sabe que nós somos pecadores, ó Pai. Muitas vezes erramos e às vezes erramos na frente deles, justamente quando não queremos. Mas o diabo se aproveita disso para fechar ainda mais o coração.
mas pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um e que eles possam não olhar os nossos erros, mas olhar, ó Pai, para a salvação das nossas almas, que é o Senhor que transforma os nossos corações, é o Senhor que transforma as nossas vidas, ó Pai. Nós vamos continuar sendo pecadores, mas o Senhor está na frente das coisas, o Senhor está na frente de tudo, ó Pai, e nós pedimos que o Senhor abençoe cada vida, abençoe cada um deles e que eles ou voltem para o Senhor, né, como no caso eu coloco da minha própria família, meu irmão, que eu tenho implorado tanto ao Senhor para que ele caia em si e retorne para os teus caminhos. Ou então, ó Pai, se não for convertido, assim como muitos não são, que eles possam ouvir o Evangelho e retornar para o Senhor, e vir para o Senhor, aceitar Cristo como Salvador. Então nós pedimos, ó Pai, a restauração espiritual também na nossa igreja. O Senhor sabe, ó Pai, quantos anos a nossa igreja vem aqui lutando. Nós vamos fazer aí 34, 35 anos, eu não estou lembrado ao certo, ó Pai. Mas essa igreja é mais velha do que a minha própria idade. E nós te pedimos, ó Pai, salve as pessoas do nosso bairro, salve as pessoas ao nosso redor, que essa igreja possa ser inundada com o Teu Evangelho, de pessoas verdadeiramente crentes, ó Pai. Que pessoas possam vir e aceitar Cristo como Salvador, que nós possamos, ó Pai, batizar muitas pessoas, não porque o batismo é para salvação, não, mas para uma confissão pública de que essas pessoas foram salvas pelo Teu sangue, pelo Teu santo nome, pelo Teu sangue derramado na cruz. Nós colocamos isso diante do Senhor, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe essa igreja, abençoe, ó Pai, todos os nossos planos, tudo que nós vamos fazer, ó Pai. Nós temos pedido, implorado isso ao Senhor, suplicado ao Senhor, e sabemos que o diabo não gosta disso e ele vai se levantar contra a Tua igreja como ele tem se levantado. Mas nós te pedimos força, nós te pedimos convicção, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, nos eleve a nossa mente para não ficarmos com coisinhas pequenas, mas pelo contrário, que nós possamos colocar para frente o Teu Evangelho e pessoas possam ser salvas no Teu santo nome, ó Pai, porque o diabo gosta quando nós estamos com coisas dentro da igreja, e não é isso que nós queremos, ó Pai. Nós queremos que o Senhor seja magnificado através das nossas vidas, que o Senhor seja glorificado sobre todas as coisas, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, não deixe confusões, não deixe nada no nosso meio, sare todas as feridas. Nós sabemos que não é fácil, ó Pai. Atos, o Senhor sabe, eu derramando diante da Tua igreja, o Senhor sabe que tem feridas que ainda ficam guardadas no coração e nós precisamos nos livrar dessas feridas. Nós precisamos olhar para o Senhor e fazer a Tua obra, porque daqui a alguns anos Atos, não estarei mais aqui nessa terra. E outras gerações virão, a geração da minha filha, a geração dos meus netos, se o Senhor me possibilitar isso. E essas gerações, assim como veio a geração do meu pai, a geração dos meus avós, a geração das minhas bisavós, que o Senhor possa abençoar geração após geração e não deixe que o Teu Evangelho pare de propagar aqui ao redor, ó Pai. É isso que nós te pedimos, é essa convicção que nós temos de que o Senhor está sob o controle de todas as coisas. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos cantar mais um cântico, e aí logo após eu vou dar os avisos, e aí nós temos a mensagem bíblica, tá bom? Nós vamos cantar o cântico, o hino, na verdade, Os Passos do Justo, que é o hino número 77 do Voz de Melodia, tá? Nas noites ou dias, mãos a chegar, faz-me seguir Teu perfeito trilhar, mesmo em tristezas, se grande a dor, no sol ou chuva, servir ao Senhor. Os passos, o bom homem firma o Senhor, e em seu caminho se compraz. Se um dia cair, prostrado não será o Senhor, o Senhor, o Senhor vem segurar-lhe as mãos.
Vamos confiar no Senhor, porque és santo e erros não faz. Igual a Cristo, Deus vem me moldar. Os passos do bom homem firma o Senhor, que em seu caminho se compraz. Se um dia cair, prostrado não será. O Senhor, o Senhor, o Senhor vem segurar-lhe as mãos. Amém, amados irmãos. Então, nós temos alguns avisos, tá, irmãos? Deixa eu só guardar aqui. Nós temos alguns avisos, não vamos esquecer, né? Nesse final de semana agora, começando na sexta-feira será às 19h45, nós vamos começar, tá? 7:45, as nossas conferências de Páscoa, tá? A justiça de Deus sendo revelada na cruz de Cristo, tá bom? A justiça de Deus sendo revelada na cruz de Cristo. Então, nós vamos começar na sexta-feira, vamos ter, então, às 19h45 na sexta. No sábado, nós vamos ter, normalmente, às 19h30. E no domingo, pela manhã, nós vamos fazer às 8 horas. Não esqueça, tá bom? Não será às 9, será às 8. Nós vamos começar com o café da manhã. E olha, nós queremos que todos os irmãos participem. Ah, pastor Atos, mas eu não tenho condição financeira de ajudar, eu vou comer só um pãozinho aqui com manteiga, e olha, eu nem sei se vou ter um pãozinho com manteiga. Não tem problema, irmãos. Vamos participar juntos. O nosso propósito não é a gente comer aqui na igreja, o nosso propósito é estar em comunhão. Então eu convido todos os irmãos, tá bom? Por favor, venham todos os irmãos. Olha, eu fico vendo algumas seitas e religiões que se encontram ao nosso redor. Irmãos, é vergonhoso para nós, que somos crentes em Cristo Jesus, que temos a verdadeira da palavra de Deus aqui, que está sendo pregada e revelada para nós a cada semana, todos os dias, nós temos ela no nosso coração, no nosso celular, na nossa mente, em papel, e nós às vezes reclamamos de horário. Mas quando você olha as seitas ao nosso redor aqui, tem uma determinada seita ao nosso redor, que 6 horas da manhã eles estão lá. 6 horas. E já recebi o comunicado esse ano que eles estarão lá às 5:30, quando o sol estiver surgindo. Então vamos participar, irmãos, tá bom? O problema não é a questão da alimentação. Eu quero que os irmãos participem conosco. Lembra que o culto não é para nós, o culto não é para o Atos, o culto não é para o pastor Walter olhar e assistir de longe, o culto não é para o vice-presidente da igreja, o Jorge, não é para o tesoureiro, que é o GR, o culto não é para nós, o culto é para Deus, e nós vamos dar juntos o culto a Deus. Então venha e participe, tá bom? Aqueles irmãos que puderem, não é obrigado você trazer, mas os que puderem, se puderem trazer o seu café da manhã, nós vamos juntar aqui o nosso café da manhã, tá? Não precisa ser algo chique, nós vamos juntar o nosso café da manhã e vamos fazer o nosso melhor aqui. Nós vamos tomar café da manhã às 8 horas e logo após então nós vamos ter a continuação da nossa conferência. Essa semana nós não vamos ter a escola dominical, normalmente, nós vamos ter a continuação da nossa conferência de Páscoa, tá? E à noite nós vamos ter às 18 horas no domingo, a finalização das nossas conferências. Então vamos participar todos juntos, vai ser uma alegria. Lembra que nós não estamos fazendo para nós estamos fazendo para Deus, e é Deus que tem que ser glorificado e não nós mesmos, tá bom? Na próxima quarta nós vamos dar prosseguimento ao nosso texto, tá bom, de 2 Pedro. Hoje nós vamos começar 2 Pedro capítulo 2, nós vamos ver o versículo 1 a 3 hoje, e na semana que vem é 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao versículo 9, tá bom? E na última semana nós vamos ter a finalização, no próximo domingo, a finalização sobre a justiça de Deus revelada nas Escrituras,
que vai ser no último domingo do mês, tá bom? Então vamos participar todos juntos dos nossos cultos, vamos continuar dando glória a Deus. Não esqueça, irmãos, os nossos dízimos e ofertas, tá? Hoje não vai aparecer aqui, né, o QR Code, mas não esqueçam aí de fazer a contribuição, né, dos seus dízimos e ofertas, e elas não são, não esqueça, elas não são uma simples, um pagamento, não, é a primícia. Deus merece o nosso melhor, né? Então vamos continuar louvando a Deus através dos nossos dízimos e ofertas também. Aos que são congregados e aos que são visitantes, seja online ou seja presencial, não se sinta constrangido a contribuir, tá bom? Nós fazemos isso porque sabemos que nossa responsabilidade como membros da igreja é a sustento da obra do Senhor. E por isso nós contribuímos com dízimos e ofertas. Então eu gostaria de convidar todos a continuarem servindo a Deus através dos dízimos e ofertas, tá bom? Então agora, amados irmãos, eu gostaria de abrir para nós irmos para o nosso texto base. 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Tá? Nós vamos ler 2 Pedro 2, 1 a 3, que diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado ao longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Irmãos, uma das coisas que é puramente verdade ao longo de todas as épocas é que o povo de Deus sempre foi alvo dos falsos profetas e das falsas profecias. Quando nós olhamos lá em Jeremias, no capítulo 23, você pode procurar aí depois, no capítulo 23, versículos 16 a 27, Jeremias ele vai ter uma grande luta com falsos mestres, pessoas que estavam pregando o evangelho de forma errada. E levando o povo a não servir a Deus da maneira correta. E os falsos mestres e os seus falsos ensinos, suas falsas doutrinas, os falsos cristos que nós vemos constantemente sendo levantados, os falsos sinais e prodígios, como diz lá em Mateus 24, versículo 24, que muitos levantarão fazendo prodígios e sinais, mas ainda não é Cristo. Dos falsos apóstolos, nós vemos aí uma quantidade imensa de apóstolos que têm surgido, que biblicamente não tem nada a ver com os apóstolos de Cristo estiveram com ele, estiveram vendo ele, presenciaram as obras dele. Hoje não existe apóstolo. Sabe aquela história? É tanto título que nós vemos hoje, apóstolo disso, outros títulos, levita daquilo. Se você não é da tribo de Levi, você não é levita. Se você não estava com Jesus Cristo, você não é apóstolo. Porque isso são títulos. Igual quando chamam pastor Atos, pastor Walter. Irmãos, nós somos simplesmente homens normais como qualquer outros, chamados por Deus para fazer uma obra extraordinária, mas que nós somos tão falhos como qualquer pessoa. Por isso, uma coisa que nós batemos na tecla, eu estava até conversando com minha esposa hoje sobre isso, nós batemos na tecla: não se convertam pelo pastor Atos, não se convertam pelo pastor Walter, se convertam por Cristo. É Cristo que nos salva, não é a igreja, não é líder. Quem salva é Cristo, e é Cristo o caminho. Lá, quando foi dito, né, nas Escrituras, quando Jesus mesmo disse, ele não disse: Atos é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por ele. Não tem escrito: o pastor Walter é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por ele. Não, tem escrito lá, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo falando isso aí, tá? Então a Bíblia, ela nos vai trazer 3 verdades sobre os mesmos falsos profetas que existiram em todas as épocas. Existiram falsos profetas na época dos profetas,
existiram falsos mestres na época da igreja primitiva, existiram falsos pastores, falsos líderes em toda a era que a gente chama era cristã, né, ao longo das épocas aí, e hoje continua existindo falsos profetas, falsos líderes. Inclusive esses dias não, já faz alguns anos, eu era seminarista ainda, eu acho que eu estava no meu 2º ano de seminário, um rapaz que eu seguia, que era uma colega meu, mudou a mente, não sei o que houve, ele mudou a mente em relação ao ministério, em relação a servir a Cristo, e ele pegou e começou uma igreja lá, em que num dos vídeos dele ele diz, olha aqui, ó, Deus fez pó de ouro para provar que eu sou um verdadeiro discípulo dele, que eu sou um verdadeiro pastor enviado por ele. E aí ele tinha lá um negocinho de madeira, um púlpito de madeira, e batendo assim para cair, e caía uns pozinhos. Todo mundo via que aquilo era pó de serra, mas ele queria dizer na internet que aquilo era pó de ouro, que Deus transformou para transformar a vida dele, para ele ser um líder da igreja. Por favor, isso é pura balela, isso é pura enganação, e isso a Bíblia nos alerta. E ela nos dá 3 alertas sobre o mesmo. A primeira é que eles vão existir até a segunda vinda de Cristo. Mateus, versículo 13, capítulo 30, quer ver? Capítulo 13, versículo 30, olha o que diz. Mateus 13, versículo 30, olha só. Mateus 13, 30, diz assim, ó. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei do meu celeiro. Jesus Cristo estava falando a respeito do joio e do trigo, aqueles que crescem juntos na igreja. E o joio é justamente esses falsos líderes que crescerão com a igreja até chegarem no dia da separação, até a segunda vinda de Cristo, quando eles serão definitivamente julgados. Olha, quando ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, eles já foram julgados, eles vão ser queimados. Então precisamos continuar sendo trigo, pessoas verdadeiramente cristãs. Agora também a segunda verdade é que eles vão enganar muitos, mas eles vão enganar muitos. Olha o que diz aí, ó, Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 22, ele diz assim, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só que tristeza. Esses falsos mestres, esses falsos enganadores, esses falsos mestres, esses falsos cristos, esses falsos profetas, eles vão enganar até as pessoas que são eleitas. Olha só o que ele diz de novo. Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, muitos que são crentes de verdade ainda caem na besteira desses homens, por falta do conhecimento bíblico. Por isso nós batemos a tecla, irmãos, precisamos estudar as Escrituras, precisamos ir atrás do que está escrito nas Escrituras, porque só assim o Senhor vai ser glorificado. E a terceira verdade é que eles podem ser identificados e vencidos pelos verdadeiros crentes. Quer ver? Olha, está em 1 João, um pouquinho depois de 2 Pedro aqui, 1 João, capítulo 4, versículo 1 e versículo 4, olha. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O salmista Davi falou a respeito dos jovens. Como é que pode o jovem guardar puro o seu caminho? Eu falei isso no domingo de manhã, observando segundo a sua palavra. Então, irmãos, o crente que é enganado por esse tipo de profeta é um crente neófito, é um crente novo na fé que não procura as Escrituras. E tem muita gente sendo enganada por aí, tem muita gente enganando por aí, e os próprios cristãos estão caindo nessas mentiras, por falta de conhecimento bíblico. Por isso que atualmente, por causa desse relativismo e do falso conceito aí de tolerância espiritual, que nós precisamos tolerar os nossos irmãos em Cristo, nós toleramos aqueles que vivem dentro da prática das Escrituras.
Nós temos duas coisas que nós precisamos separar aqui. É a tolerância espiritual e a tolerância intelectual. Nós não toleramos espiritualmente falsos profetas e falsos ensinos. Nós toleramos as ideologias intelectuais. O que é esse tolerar que eu quero falar aqui? É que nós respeitamos a sua e a ideologia intelectual deles. Não quer dizer que nós concordamos, porque uma das máximas que nós temos é a liberdade de conhecimento, intelectualidade e expressão. Todo cristão que é cristão sempre bateu nessa tecla. Nós temos liberdade religiosa. Você pode acreditar no que você quiser. Se você não quiser acreditar em nada, você também é livre para isso. Mas dentro da igreja, nós não toleramos essa libertinagem escriturística. Nós olhamos para as escrituras, vemos o que está certo nas escrituras e é aquilo. Não adianta sair daquilo. Se nós dissermos, nós precisamos tolerar o pecado de adultério, porque a Bíblia diz para nós amarmos nossos irmãos. A Bíblia diz que é pecado. Adultério é pecado, ponto final. Agora nós vamos tratar aqueles irmãos que estão cometendo adultério. E esse tratamento é bíblico. É diferente de tolerar uma intelectualidade. Por exemplo, todo mundo tem que ter liberdade religiosa. Então nós temos uma praça aqui na frente. Qualquer pessoa pode pregar na praça? Pode. Pode ficar à vontade. Nós também temos o direito de pregar ali na praça. Nós temos o direito de pregar publicamente. Porque qualquer pessoa que passar pode ouvir ou não. Então, se outras religiões quiserem fazer a mesma coisa, estão livres para fazer. Mas dentro do nosso conceito, o que a Bíblia fala, ponto final, dentro da nossa igreja é assim. Por quê? Porque esse relativismo gera heresia. Judas, não o Judas Iscariotes, mas o meio-irmão de Jesus, que escreveu o livro de Judas, ele convoca os crentes a lutarem pela fé. Quer ver aí, olha, o livro antes do Apocalipse é o penúltimo livro da Bíblia. Olha o versículo 3, o que ele diz. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, nossa responsabilidade é pregar o evangelho da melhor forma possível e da forma correta. No domingo pela manhã eu falei sobre isso. Não é só conforme o meu coração, porque conforme o meu coração nós erramos, mas é conforme o que as Escrituras nos falam. É conforme as Escrituras nos falam. Por isso que a fé é a sã doutrina que foi revelada e entregue aos crentes. Todo crente, portanto, ele precisa ser um defensor da fé. Se lembra que eu falei sobre a questão da apologia? De ser apologeta? O que é um apologeta? É aquele que defende a sua fé. Todo cristão precisa ser um apologeta. Ele precisa defender a sua fé. Porque quando ele defende a sua fé, ele tem conhecimento da sua fé. Ele tem conhecimento, pelo menos o básico da sua fé. Porque, pensa comigo, irmãos. Se eu sou crente em Cristo Jesus, eu sou crente, eu recebi Cristo como Salvador, eu sou um cristão verdadeiro. E alguém me pergunta a razão da minha fé. Eu não sei dizer? Se eu não sei dizer a razão da minha fé, eu preciso verificar se eu realmente sou um cristão. Porque eu não preciso falar com palavras bonitas, eu não preciso falar igual um teólogo, mas eu preciso defender a minha fé. Quer ver um exemplo? Só para os irmãos entenderem. Todo mundo aqui que gosta, no online aqui, né? Todo mundo que gosta de bolo de chocolate. E eu perguntar, por que você gosta de bolo de chocolate? Todo mundo que gosta vai dizer por quê. Porque ele é gostoso no sentido do gosto do chocolate. Porque ele é mais fofinho. Eu gosto daquela calda que cai no bolo de chocolate. Aí é o seguinte, você não vai falar igual um confeiteiro, que vai dizer, não, porque a massa do bolo de chocolate ela é
feita com determinados ingredientes preparados. Não, mas você sabe dizer porque você gosta do bolo de chocolate. A mesma coisa serve com a nossa fé. Se nós não sabemos dizer porque nós somos crentes e cristãos em Cristo Jesus, tem alguma coisa errada com a nossa fé. Eu não preciso falar igual um teólogo, mas eu preciso saber por que eu sou crente. Eu preciso saber por que eu sou crente e por que eu crio nas Escrituras. Eu preciso saber disso. É o básico. Porque senão, o que vai acontecer aqui no versículo de 1 a 3 é que os falsos mestres vão chegar e vão dissimular a igreja a ficar longe de Cristo. E vão levar a igreja a abrir determinados leques que vão nos afastar de Cristo. Olha, eu não sei se os irmãos sabem, a maioria das seitas que nós conhecemos hoje, que são seitas já consideradas impactantes na nossa sociedade, saíram dos batistas. Vocês sabiam disso, irmãos? Eu não vou falar aqui de algumas por uma questão ética, mas uma boa parte delas saíram do meio dos batistas. Por quê? Porque foram pessoas que decidiram enganar determinados irmãos para se afastarem de Cristo e criarem então essas doutrinas falsas. E irmãos que não tinham conhecimento e que se deixaram dissimular por esses homens, foram e criaram essas igrejas que infelizmente não pregam a verdade do Evangelho. Elas mascaram a verdade do Evangelho. Mas só para você ter uma noção, nós colocamos aqui que a base do Evangelho é aceitar Cristo como Salvador. Entender e se arrepender dos seus pecados e confessar seus pecados a Deus, pedindo para que Ele entre no seu coração e te dê a certeza de uma vida eterna. A maioria dessas seitas diz que você só vai encontrar salvação nela. É se você for para a igreja dela. Uma igreja que diz, você só é salvo se você entrar aqui, já começou errado, porque colocou a igreja como fonte de salvação e não o Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, Pedro aqui, voltando para o nosso texto base, em 2 Pedro capítulo 2, ele vai falar justamente sobre esses falsos mestres que já estão entre nós, irmãos. Eles não vão vir, eles já estão entre nós, já estão no meio da igreja. E assim como no passado havia vários falsos profetas, hoje também nós temos falsos mestres, agindo dentro da igreja e agindo dentro do povo de Deus. Por isso que existem 6 detalhes importantes no falso mestre que a gente precisa conhecer. O primeiro está aqui no versículo 1. Olha o que diz. Assim como no meio do povo surgiram falsos mestres, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Então esse é o primeiro ponto. São heresias destruidoras. E a heresia aqui ela vai se referir a um pensamento que a pessoa toma para si como verdade. Heresias significam mentiras religiosas inventadas pelo próprio ser humano, que leva à divisão e ao partidarismo. Quem disse isso aí foi John MacArthur. E resulta então da heresia. O resultado da heresia é a destruição ou condenação espiritual daqueles que acreditam nela. Olha que coisa magnífica quando nós falamos sobre a questão de servir a Deus e guardar os seus mandamentos. Quando nós falamos isso, nós colocamos Jesus Cristo como fonte. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, nós estamos seguindo a verdade dele. Aí nós colocamos os mandamentos acima de Jesus Cristo. E aí esses mandamentos se tornam o quê? Fonte da nossa salvação. Isso é uma heresia. Quando os mandamentos do Senhor se tornam fonte de salvação e não como uma parte das nossas disciplinas espirituais, tomamos isso como heresia. Um exemplo disso é que você só é salvo se você vir para a igreja. É uma fonte de heresia. Você vem para a igreja porque você já é salvo. É diferente. Você entende comigo? Então você está dizendo que eu não preciso ir para a igreja para ser salvo? Verdade. Eu estou dizendo exatamente isso. Mas eu também estou dizendo que se você é salvo, você vem para a igreja. Entende? O resultado da sua fé, ele não é o conceito base da sua fé. O conceito base da nossa fé é a salvação em Cristo Jesus. O resultado dessa salvação é tudo aquilo que eu faço para o Senhor Jesus. Mas muitas vezes, na maioria das heresias, o resultado é a fonte da salvação. Vir para a igreja, guardar os mandamentos do Senhor,
vestir roupa tal. Isso simplesmente são resultados. São resultados. É o que Paulo diz, olha, aquele que matava, não mate mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que traía, não traia mais. Aquele que fazia negócios errados, não faça mais. São resultados. E ele estava falando para quem? Para crentes. Não era justamente para quê? Para que o resultado da salvação seja os bons frutos. Mas não que os bons frutos são resultado da salvação. Não é para eu ser uma boa pessoa para ser salvo. Porque se eu for uma boa pessoa para ser salvo, eu vou para o inferno. E muita gente ainda cai nessa de que nós precisamos ser merecedores, que nós precisamos fazer o nosso melhor para ir para o céu. Mentira, isso é falso ensino. Nós não somos merecedores e nunca seremos merecedores. E é esse falso ensino que é ensinado por aí. Nunca seremos. Nunca seremos. Mas qual é a estratégia deles? É o que diz aí no versículo 1 ainda. Olha aí o que diz no versículo 1. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Eles vão introduzir tudo o que é errado, mas com uma capa bonita. Uma capa bonita. Irmãos, as próprias escrituras dizem, Satanás, ele não aparece com aquele rabinho, o chifrezinho na cabeça, o tridente que a gente vê por aí nas charges. Não, ele aparece como um anjo de luz. Ele engana os crentes como um anjo de luz. Afinal, ele era um anjo de luz, um dos mais poderosos. E você acha que a estratégia dele é aparecer como diz aí nas charges e nas coisas? Não. Ele vai utilizar falsos mestres que são chamados de travestis religiosos, lobos disfarçados de ovelhas. São pessoas que têm uma mente cauterizada pelo pecado, mas fazem tudo parecido com os crentes para ensinar aos crentes o que é errado. Eles vão se introduzindo sorrateiramente e difundem então os falsos ensinos disfarçados de verdade. É o famoso cavalo de Troia. Quem não lembra da história de cavalo de Troia, os gregos e os troianos estavam guerreando constantemente. Já fazia 10 anos que eles vinham lutando. Isso aí está no livro da Ilíada. O que acontece? São tanto tempo lutando que eles se perderam até na lógica do que era a batalha. Então os gregos tiveram a ideia. Por isso que vem a expressão, um presente de grego. Eles destroem seus navios e constroem um cavalo enorme, um cavalo gigantesco de madeira. E eles colocam na frente de Troia para que os troianos então recebam como um presente de uma desistência da guerra. Quando os troianos vão ver o mar está limpo, não tem mais navio. Ou seja, os gregos foram embora. Então o que os troianos fizeram? Começaram a celebrar porque eles venceram a guerra. Pegaram o cavalo e trouxeram para dentro de Troia. Quando chegou de madrugada, quando eles já tinham bebido muito, quando eles já estavam todos festejando, todo mundo dormindo, dentro do cavalo estavam os gregos. Os gregos então saem de dentro do cavalo e destroem os troianos. Está acontecendo isso com a igreja. Nós dissemos que estamos lutando contra o pecado, lutando contra as hostes espirituais do mal. E o que acontece? É que nós relaxamos. Porque achamos que já vencemos a guerra. Quando a guerra não é vencida por nós, é pelo Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ser seus soldados. Somente quando Ele disser acabou, é que a guerra acabou. Até lá nós vamos continuar batalhando. E não são contra pessoas, não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes dominadores desse mundo, que são na parte espiritual. Por isso que nós precisamos estar constantemente orando, constantemente lendo as Escrituras, constantemente indo atrás do conhecimento bíblico para ficarmos firmados. Mas a igreja deixou. Você lembra aquela famosa frase, os batistas são os detentores da palavra? Isso está se esvaindo. Porque os batistas estão começando a deixar. Eu estou falando dos batistas porque a nossa denominação é batista, mas qualquer outra denominação. Muitos estão deixando de utilizar as Escrituras como uma fonte de poder. E aí o que acontece?
Satanás vai entrando e entrando e entrando na igreja devagarinho, como um cavalo de Troia. E aí ele começa a disseminar os seus soldados. É isso que está acontecendo. O objetivo principal deles é destruir a vida espiritual e moral do crente. Olha, a heresia ela produz uma destruição até o ponto de pessoas renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição, que é o que diz aí, ó. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Amados, eu li hoje num post no Instagram, no Facebook, uma pessoa que é um líder cristão dizendo que a Páscoa é a ressurreição na mente e no coração dos ideais de Jesus Cristo. Desculpa. É muito bonito falado. Alguns de vocês podem até ter olhado assim e falar, nossa, que frase bonita. Mas é pura heresia. A ressurreição não é uma ideologia restaurada no coração dos crentes. A ressurreição é a ressurreição de Cristo, é a saída de Cristo do sepulcro, do túmulo, e a sua verdadeira volta à vida, em que Ele está vivo até hoje, do lado do Pai nos céus. Não é uma ideologia, é fato. Jesus Cristo ressuscitou e está nos céus com o Deus Pai até a sua segunda volta. Segunda vinda, né? E aí nós estaremos aqui como igreja esperando o seu retorno, e nós oramos pelo seu retorno. Aí vem gente dizendo que foi uma ideologia no coração firme dos crentes. Para com isso. Jesus Cristo, Ele ressuscitou, só que você vê com palavras bonitas. Eles começam a dissimular e a dissimular o coração dos cristãos verdadeiros e a disseminar as heresias, né? Os falsos ensinos. Porque o objetivo deles é a destruição espiritual e moral dos crentes. Por isso que você vê hoje igrejas permeadas de pecado, por causa da permissividade. Ah, não, é bonito trair, é bonito sexo livre, é bonito prostituição, é bonito enganação, é bonito. E não é bonito. Isso é pecado, e como pecado precisa ser tratado. O coração da igreja precisa ser tratado. Sabe por quê? Porque isso traz dois efeitos. O primeiro é a infâmia da igreja, o testemunho da igreja diante da sociedade atual. Um testemunho que está indo de água abaixo, porque as pessoas não acreditam mais. Antigamente você falava que era um pastor, você falava que era um obreiro da igreja, um diácono, tesoureiro da igreja. O que acontecia? As portas se abriam. Vai falar hoje que você é, as portas se fecham, porque está se perdendo o controle. A igreja está perdendo a sua fama de correta por causa de falsos mestres. Isso em relação ao testemunho público, mas por dentro acontece então a apostasia. Muitos crentes nominais adotam aí o ensino e a prática desses falsos mestres, trazendo vergonha e escândalo para o evangelho, e os irmãos estão abandonando a fé, pois nunca verdadeiramente foram convertidos, ou foram convertidos e abandonaram a sua fé pelo presente século. Isso é apostasia. E como é que a gente se encontra nesse meio? Nós precisamos estar firmes. Sabe por quê? Por causa do destino final. Olha o que diz aí. Versículo 3. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ou seja, eles já foram julgados e vai ter então a sua destruição lá na frente. O veredito final já foi dado por Deus. Eles vão ser destruídos. Deus, Ele vai destruir totalmente e repentinamente os falsos mestres. Por isso que nós precisamos constantemente, hoje, como igreja, pegar as Escrituras e deixar elas firmes no coração e na mente, para que nós não sejamos enganados por falsos mestres e falsos ensinos.
e muitos ensinos têm se adentrado dentro da igreja. Então, irmãos, não confiem só na palavra do Atos, não confiem só na palavra do pastor Walter, não confiem só na palavra de líderes, do professor da escola dominical, não. Vá nas Escrituras. Era isso que os bereanos fariam. Paulo disse, olha, os tessalônicos, na verdade quem falou isso foi Lucas, né? No livro de Atos, os tessalônicos os bereanos foram mais excelentes que os tessalônicos. Por quê? Porque os tessalônicos ouviram a palavra, guardaram no coração. Os bereanos ouviram a palavra, foram pesquisar se o que Paulo falava era verdadeiro, se estava de acordo com as Escrituras, e depois guardaram no coração. Nós precisamos seguir líderes bons. Nós temos aqui na igreja o pastor Walter, que é um líder excelente. Não é missa, né, de corpo presente, porque provavelmente ele deve estar assistindo, nem porque é meu pai, mas porque ao longo dos anos eu tenho visto o seu ministério é baseado nas Escrituras. Agora eu queria, irmãos, não porque é meu pai, mas toda vez que ele prega, eu fico atento às palavras dele se estão de acordo com as Escrituras. E quando eu não reconheço alguma coisa, eu peço para ele me explicar. Por quê? Porque nós precisamos aprender constantemente das Escrituras. Então, não é simplesmente porque é meu pai, mas toda vez que ele fala alguma coisa, eu olho nas Escrituras para ver se o que ele está falando é verdade. E é isso que todo cristão deve fazer. Confiar no seu pastor, porque o seu pastor faz o melhor que ele pode para pregar as palavras de Deus e a dirigir a igreja. E a igreja, como uma boa igreja, com boas ovelhas, precisam ouvir o seu pastor, confiar nas Escrituras, buscar o conhecimento nas Escrituras e seguir, então, a sua liderança. Porque assim, o pastor constantemente precisa estar renovando a sua mente para pregar a palavra de Deus da forma correta, e a igreja força a própria igreja a crescer. A igreja primitiva era assim, eles cresciam dia após dia, porque eles faziam isso. Aqueles que estavam à frente constantemente estudando. Não é à toa que em Atos capítulo 6 eles tiveram um problema porque não tinha quem cuidasse das ovelhas em determinados pontos. E o que é que a igreja fez? Não, vamos escolher diáconos e evangelistas para cuidarem da igreja, enquanto os pastores estão estudando as Escrituras e orando para que a igreja cresça. É isso que nós como igreja precisamos fazer. Crescermos juntos. A igreja precisa crescer de toda forma, para que nós não sejamos enganados por falsos profetas. Amém, amados irmãos? Que isso fique no nosso coração constantemente. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, aqui na Tua presença, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem derramado a Sua vida, tem derramado as Suas bênçãos sobre nós. E o Senhor derramou, através de Jesus Cristo, naquela cruz, o Seu sangue, como remissão e propiciação pelos nossos pecados. Te pedimos, ó Pai, que hoje, como igreja, nós possamos crescer e o Teu Evangelho seja propagado por todos os lugares. E que nós preguemos o Teu Evangelho, seja por palavras, seja por ações, para que o Senhor seja magnificado sobre todas as coisas. Não nos deixe, ó Pai, cair nas lábias de Satanás, nas armadilhas de Satanás, nos falsos profetas, mas constantemente estejamos estudando a Tua Palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Eu espero que você tenha cultuado com a gente hoje, em poder, em oração, na palavra do Senhor, com seu coração firme e cheio do Espírito Santo. Nós nos vemos agora na sexta-feira, no início da nossa conferência, e vamos continuar orando, vamos orar para que a igreja cresça. Vamos orar para que nessas conferências as pessoas ouçam o Evangelho, seja presencialmente, seja online, e possam entregar suas vidas a Cristo. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Coração Silencioso, nós estamos despedidos daqui do nosso culto online. E quem tiver algum outro pedido, pode jogar no grupo da igreja ou pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Nós vamos ler todos. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Amém. Aleluia. Amém.